Fala pessoal, de volta aqui diretamente do Distrito AMB em São Paulo, no IN 2024, aqui no stand da Conexão, espaço super bem concorrido, hein, Ricardo? Muita gente aqui. Meu Deus, alto nível, sarrafo lá em cima, tá Fernando. Lá em cima, né? Terceiro dia aqui, os 2 primeiros dias foram bem bacanas, falamos com grandes profissionais da odontologia, da reabilitação, do implante, empreendedores, professores, formadores de opinião. A gente está tendo aula, né? Cada hora aprender um pouquinho sobre tecnologia, a parte de empreendedorismo, e hoje não ia ser diferente, né, Fernando? Pois é, deu vontade de voltar a estudar de novo, né? Com certeza. E agora a gente vai ter dois convidados aí super especiais, 2 amigos, né? Que a gente conheceu na jornada. Exatamente. Que vieram com uma disrupção na odontologia, né? Vieram resolver um problema muito grande da odontologia. A gente sabe que o Brasil é um país de desdentados, né? A odontologia, a gente está aqui vendo a nata da odontologia, mas muitos brasileiros ainda não têm acesso a uma prótese total, uma dentadura, a repor um dente, né? Então faça as honras aí, apresente nossos agora amigos temos de aqui, jornada. Não só, viu, agora na presença de um engenheiro, tá? O professor Anderson, como também de um colega que já era jornalista e agora vai ser dentista. Em breve, professor colega. Cláudio, é isso aí. Sejam bem-vindos aí, Claudião, muito Anderson. Muito obrigado. É um prazer. Olha, e o convite surgiu, né, Fernando, de uma conversa bem próxima com o Dr. Rodolfo, que é um visionário dentro da odontologia. Já está quase 34 anos desenvolvendo produtos ligados à implantodontia, componentes protéticos, porém sempre com viés voltado para, né, novas coisas que possam ajudar não só a classe A e B, como também a C e D. E aí, quando nós fomos levar, né, Fernando, essa proposta de entrevistá-los, ele ficou interessante, mas assim, no interesse total, porque realmente vai na classe mais necessitada, né, de utilização da prótese total, só que levando uma inovação, o lado digital. Então eu gostaria que começassem, por favor, a dar para a nossa audiência, se apresentasse, por favor. Legal. Então, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade, né, estar aqui falando para vocês de tecnologia, aí 2 amigos, parceiros mesmo, Obrigado, Fernando, Ricardo, e é uma jornada, né? Então, uma jornada aí de grandes desafios. E o que nos moveu nesse motivo é isso mesmo, é atender essa grande população de edêntulos que tem no Brasil, que a gente acredita que seja próximo a 20 milhões. E esse número é um número crescente, não só no Brasil, mas no mundo todo. A população está envelhecendo. E eu lembro muito bem, lá atrás, depois o Cláudio vai falar da nossa experiência no Fab Lab, da onde eu entrei na odontologia, um laboratório aí de inovação e tecnologia. Perfeito. Que é uma matéria que a gente viu, uma matéria que dizia... Da Carta Capital. Da Carta Capital, que dizia que no país onde tem mais dentista no mundo, é o país dos banguelas. Então a gente tem essa questão para resolver. E eu, como gosto de resolver problemas, a gente foi para cima disso daí. E faz 2 anos já, né? Pouco mais de 2 anos já que a gente entrou nessa questão da tecnologia na odontologia, que eu acho que é muita coisa que estou vendo aqui. É a primeira vez que eu venho no IN, eu tinha ido já no CIOSP, em outros eventos, mas é a primeira vez que eu vejo focado aí nessa questão do implante. E estou gostando bastante, então já comecei a visualizar, a fazer conexões de como reduzir valores, né, para a gente conseguir fazer esse produto para essa população carente que precisa. Então a gente tem formas na tecnologia para reduzir custo. Então não é só tecnologia como inovação para você vender mais caro ou produtos novos, diferenciais, não. A tecnologia também ela é para reduzir custo, para viabilizar protocolos clínicos mais eficientes, que isso vai tornar factível de ser feito para um grande volume, aí, não só no Brasil, mas no mundo todo. Se a gente pensar que a gente consegue fazer uma overdenture com preço baixo, por que eu vou ficar fazendo uma prótese inferior, sem retenção? Enfim, tem esse monte de desafio aí, né? Então, se a gente olhar na raiz do problema, olhar pelo paciente,
e usar toda a tecnologia nesse pensamento, a gente vai muito longe, né? Vai resolver muito problema, né? É isso. A Identity surgiu desse propósito, e se a gente não desviar desse propósito de pensar no que está desfavorecido, que não tem recurso, e a gente pôr tecnologia para ajudar ele, a gente vai criando uma sociedade melhor. Porque eu acredito que se a gente tirar ele do zero ali, se a gente restabelecer ele, o sorriso dele, ele consegue um emprego. Com esse emprego, ele contrata um dentista. E aí ele vai fazer todos os implantes, ele vai fazer um negócio muito mais top. Mas a gente tem que tirar ele do zero. Eu acho que o papel da prótese total é fundamental nessa retirada desse paciente que está lá sem condição nenhuma, nem de se alimentar. É invisível. Ele é invisível, nem de se alimentar. Então, assim, ele é um problema de saúde já por si só. Se a gente restabelece ele, a gente consegue fazer com que ele volte para a economia. Então, além desses 20 milhões de edentos que a gente tem no Brasil, imagine no mundo um número muito maior ainda, que a população está envelhecendo, é quanto desses edentos, que eu chamo de edêntulo funcional, é um termo que eu trouxe lá da formação profissional, que tinha a questão da educação continuada. E aí, então a gente tem esse trabalhador que está sem os dentes, e isso é muito comum nas regiões muito industrializadas. Cidades muito industrializadas, que não precisa ter uma relação mais comercial, sim, mais social. Você tem trabalhador de campo, usina de álcool, então essas indústrias que não vão ficando sem os dentes, e a pessoa que trabalha no comércio é mais difícil, ela procura um tratamento de alguma forma. Mas assim, regiões agrícolas, industriais, o número é muito grande de edentos e eles precisam se alimentar. Então, sem dúvida, eu acho que tem que ter uma força-tarefa, não só uma atenção, né? Conscientização de secretários de saúde, dos próprios dentistas da região, criar um organismo para que as cidades não tenham esse número de edentos tão alto. Se estima-se que até 10% da população de cada das cidades precisam de prótese. E 5% a gente não tem acesso. Então é um problema muito grave aí que a gente está resolvendo. A Identity surgiu nisso e a gente já está mostrando muito resultado. Legal. Então, Claudião, conta como é que foi como vocês se conheceram, né? E fizeram a certidão de nascimento da Identity, né? Foi no meio da pandemia. Né? O Anderson entrou em contato, ele estava buscando uma pessoa com experiência em odontologia digital, e eu comecei a trabalhar com odontologia digital em 2017, né? Meu irmão, ele é dentista e ele precisava de alguém com experiência em CAD, e eu sempre veia na tecnologia. Isso, sempre minha veia sempre foi a tecnologia, então sempre gostei de fuçar, e eu adorava mexer em CAD, mas não odontológico. E aí ele falou, eu preciso de alguém que saiba CAD para me ajudar aqui a operar um sistema, um fluxo. Aí fiz alguns cursos, fiz o curso de aperfeiçoamento, fiz os cursos do Senac ali de anatomia e etc. E comecei a trabalhar com ele. Então eu operava a fresadora. Aí no meio da pandemia, né, aconteceu o que aconteceu, o Anderson entrou em contato, e aí era para fazer um Fab Lab, né? O Fab Lab, ele é um modelo de laboratório que foi desenvolvido no MIT. Ele tem como sua essência a mão na massa, né? A pessoa utilizar o laboratório, sim, fazendo ela mesma. Aprender fazendo. Isso. E o Fab Lab, ele tem um inventário de máquinas que ele tem uma sinergia muito grande com a odontologia digital, porque no inventário do Fab Lab você tem uma impressora de filamento, uma CNC, tá? Tem uma bancada de Arduino, tem um corte laser e tal. E aí o que nós fizemos? A gente trouxe a impressora de resina, a CNC odontológica, o scanner, para dentro do Fab Lab, e montamos o primeiro Fab Lab vocacionado para a odontologia. Dentro desse Fab Lab nós prototipamos diversas máquinas. Então,
com o olhar de um engenheiro, com o olhar de uma pessoa de fora, ficou um pouco... A gente não encontrou dificuldades de prototipar coisas, de trazer essas novidades. Então a gente construiu uma máquina de lavar e cura, construímos uma impressora, a Zix. Que legal. Era uma startup, a Zix. A gente achava que a gente ia dominar o mercado de odontologia vendendo impressora. Quando ela ficou pronta, já tinha 3 Dani Cubic mais avançadas. Mas a gente dominou a tecnologia. Dominamos, Então, quando você construiu uma impressora 3D, construiu uma impressora 3D. Então, dominar a tecnologia é o primeiro passo para você não ser refém sem dúvida do que está acontecendo. Né? Então, assim, pode olhar essa feira inteira aqui. Alguém que construiu impressora 3D tem. Então, eu e o Cláudio, a gente construiu uma impressora 3D. Que legal. Então, lá nesse Fab Lab, o Fab Lab, ele é um ambiente de pesquisa, tá? E foi quando eu comecei a pesquisar sobre o projeto Brasil Sorridente, né? Qual é a maior dor da odontologia? E aí, quando nós nos deparamos lá com a reportagem da Carta Capital, que em números, né, mostra ali 20% dos dentistas do mundo estão aqui no Brasil. Sem dúvida. Ontem a gente chegou no número, são 420 mil dentistas, 30 mil por ano ingressam no mercado. Sim. 620 faculdades. E assim, dentro do Fab Lab, a gente tinha muito contato com doutores, formadores de opinião, e ali a gente abria espaço para debate, para a gente debater futuro, etc., qual caminho seguir. Então, nós nos deparamos com esse problema, foi aí que nós iniciamos o projeto da iDentro, né? Além disso, tem outros projetos que surgiram ali de dentro que para a gente foi muito importante, informações, tudo, para que a gente tivesse um projeto bem encorpado, que a gente conseguisse crescer rápido, né? E foi o que aconteceu. O que a gente quer é voltar com o Fab Lab dentro da iDentro. Sim, agora a gente está nessa expansão. Fab Lab é nosso xodó. E aí eu acho que com o Fab Lab a gente consegue sempre estar inovando. Porque existe um custo de inovação. Sim. Quanto custa você sair na frente? Quanto custa o know-how, seja do que for, de uma impressora 3D, ou de um scanner, ou de um protocolo clínico, ou de desenvolvimento de uma resina, ou de desenvolvimento de um software, ou de desenvolvimento de um treinamento, de um curso de educação, né? Então, assim, de empreendedorismo sem também. dúvida. Existe um custo disso, e o pessoal não coloca isso. O Fab Lab, ele quebra isso, porque na academia, na faculdade, se demora muito para se fazer inovação. O grande sacada do professor Neil, quando ele fez o Fab Lab no MIT, foi dizer assim, não aguento mais ter que produzir paper, esperar 2 anos para validar, para poder fazer a inovação acontecer. Então não, o Fab Lab era um negócio que prototipava rápido, deu certo, vendeu, então agora vamos depois começava a escrever os artigos, né? Então essa característica a gente não pode deixar. É um desafio, né, Cláudio? É um desafio. Pôr isso dentro da iDentro para a gente começar a prototipar outras coisas. Não pode, sempre tem que ter um Fab Lab nas empresas. Que legal. É pensamento de resolver problema, e aí você está sempre na tona, né? É tipo um P&D. É o líder de inovação, né? É um P&D constante, que se tiver uma universidade atrelada, melhor muito cenário. Bom, muito bom. É isso que eu ia falar. Dentro de uma universidade, eu acho que seria uma das maiores riquezas, né, nessa questão de avanço tecnológico, seria... Porque assim, por eu ser minha formação, eu tenho a formação de jornalista, eu costumo pesquisar sobre o mercado, pesquisar sobre comportamento. Então eu pesquisei muito sobre o comportamento de dentista. E o dentista, eu não sei se vocês vão concordar, mas ele é maker por natureza. Sim. O dentista, o brasileiro, ele é o dentista daquele o se vira nos 30, entendeu? Ele quer fazer tudo. Ele consegue, entendeu? Ele consegue com a habilidade dele. Então ele é maker por natureza. Ele é fuçado, ele gosta. Então essa característica dentro de um Fab Lab, nós transformaríamos aí num futuro, né, pessoas que vão desenvolver coisas que vão
ajudar, né, a área da odontologia, vão trazer inovações que jamais a gente poderia imaginar. Aí dentro é um resultado disso. Sim. Porque quem poderia, assim, a gente bateu na porta de muita gente e o que a gente escutou foi: não dá para fazer. O que vocês querem, esquece. Não. A gente escutou muito sempre. Não, mas muito não. Mas isso é ciência, muito. Né, gente? Ciência. Faz parte, ciência não faz parte do processo. Sim, sim. Assim. Mas as pesquisas, os dados... a primeira prótese impressa para o paciente, quem foi, como foi, qual foi a sensação? Foi em Botucatu. Tá? Botucatu foi a prefeitura que nos abriu as portas para que nós fizéssemos uma prova de conceito, porque a gente precisava validar isso dentro do setor público. No privado, ok, mas no setor público, o setor público ele tem característica diferente e cada município tem uma característica diferente. Então, nós precisávamos entrar no setor público e mostrar que aquilo funcionava. Perfeito. Não só para os outros, mas para a gente mesmo também. Né? Então, assim, a sensação foi fantástica de você entregar a primeira prótese. Uma sensação de alívio, porque funciona, né? Uma sensação de dever cumprido. E assim, pra gente, né, por mais que a gente entregue, a gente está acostumado já a entregar a prótese, mas cada entrega é uma coisa diferente. Eu costumo ir em consulta. Alô? Oi? Voltou. Ah, tá. Não, tudo bem. Retomando. Alô? Pode continuar? Alô. Em todos esses anos nessa indústria vital, isso nunca aconteceu com a gente. Nossa. É muita inovação. Essa é clássica. É muita inovação. Mas, deixa eu até, só complementando, eu acho que é legal para as pessoas que estão na nossa audiência entenderem, porque assim, a coisa nasceu de uma ideia do Anderson, que conheceu o Cláudio, mas toda essa ideia inicial precisava tomar forma. Exatamente. Precisava de investimentos, precisava de um apoio. E aí eu acho que seria legal para a nossa audiência. Eu vou contar essa história. Legal. Pode deixar que eu entro agora nessa história. Só antes, esse negócio da gente entregar a primeira foi muito bom. Foi assim, tipo um turbo, uma potência extra na primeira entrega. Porque assim, não é um caminho fácil, é muito difícil. Mas quando a gente entregou a primeira, eu pessoalmente, eu falei assim, nossa, bingo. Dá pra fazer para aqueles 14 milhões de pessoas lá que a gente tinha no número. Dá pra fazer. E aí eu falei, não vou desistir. Porque assim, é tudo para você desistir, né? Então quando você entregou a primeira e ela sorriu, eu lembro que acho que ela até falou, vou comer amendoim. É uma paciente, porque assim, como eu estava falando, eu costumo ir então essa semana que passou, eu fui, né? Segunda-feira eu fui em Duartina, né? Para acompanhar um atendimento e acompanhar algumas entregas e teve uma paciente que quando ela recebeu a prótese, ela não estava acreditando que ela tinha recebido num período tão curto e uma prótese bonita, porque ela achou bonita, né? Ela se via no espelho, ela se olhava e falava, gente, nossa, vocês são demais, e etc. Isso na verdade, ela nos alimenta. Né? E como o professor Osmar Castro diz, que o papel dele de entregar a prótese ele faz a ROF, né? A harmonização facial. A harmonização das antigas, porque que a pessoa fica devolve assim toda fica enrugada, e aí quando coloca a prótese faz ela fica mais nova. Verdade. Então para a mulher aquilo significa assim a fonte da juventude. A fonte de empoderamento. Então tem várias questões sobre essa parte psicológica também, que depois eu posso até comentar. Mas voltando, Ricardo, esse caminho de chegar até a primeira entrega, sim, ele foi muito árduo. Porque antes da gente fazer a primeira entrega, a gente teve que passei num batalha das startups para conseguir recursos. Isso é legal. Isso é legal para que a nossa audiência, né, venha saber que... Procura aí no YouTube. No YouTube tem Batalha das Startups. Aí eu tô lá
conseguindo... Era um programa da TV Record. Da Record News. Que legal. TV da Record News. Eu não sabia nada de startups, né? Então estava entrando na odontologia naquele momento. E aí foi Foi em 2020, dezembro de 2020, se não me engano, foi dezembro de 2020. A gente não tinha, assim, praticamente nada. Só coragem. Só a vontade uma prótese na mão, uma prótese impressa na mão, lá feita nas ICs, no laboratório lá do José Diamantino, lá que a gente conseguiu fazer uma. E aí fomos para a Batalha das Startups conseguir investidor. Então, assim, conseguiu nesse evento? Não foi no evento. O evento, ele abriu portas. Por quê? É lógico, nós fomos desclassificados na primeira batalha, já tomamos um cruzado, tomamos um cruzado e acabou. Porém, as pessoas, elas ficaram interessadas naquilo, porque é uma inovação que na cabeça da pessoa ela não consegue entender como é. Então, nós fomos convidados para participar do Rio Innovation Week, que é um evento de inovação no Rio de Janeiro. Gigante então, o evento, nós ganhamos um stand, tá? E aí a moça perguntou, olha, vocês levam uma impressora no evento? Levamos. Vocês imprimem uma dentadura? Imprimimos. E aí, quando nós chegamos nesse evento, quando nós estávamos montando o stand, tinha uma senhora da faxina. E ela ficou olhando, ela perguntou o que vocês fazem. Aí explicamos para ela, né? Aí ela virou e falou, poxa, então acho que vocês podem me ajudar. Aí ela me explicou, ela falou que no período da pandemia, ela estava fazendo um tratamento odontológico em Duque de Caxias, lá no Rio de Janeiro. E ela estava fazendo o tratamento, ela tinha prótese parcial inferior, só que ela já estava muito velha. Então eles estavam moldando ela para fazer uma nova, tá? E o que aconteceu? Ela fez a moldagem, fez todo o processo. Como o processo analógico ele demora muito tempo, ela foi passando por ajustes. O que aconteceu? A pandemia. E aí fechou. Parou o atendimento, fechou a unidade de saúde. E ela, o que aconteceu? Fechou em outubro, né? Foi quando fechou. Em dezembro, a PPR inferior dela quebrou. Puxa. Então ela estava sem nada. Então quando ela foi fazer o exame admissional, ela não conseguiu a vaga. Aí ela teve que trabalhar numa empresa terceirizada de limpeza. Aí ela falou, pô, não consegui nem o trabalho aqui. Aí o que nós fizemos? Lá no evento nós tínhamos levado um scanner. A gente fez o escaneamento dela na Rio Innovation Week. O cadista fez o desenho. Levamos o pessoal, a gente levou a impressora com resina. Fizemos a impressão, colamos, demos um acabamento e colocamos a prótese nela lá. Uma prótese provisória, claro. Mas para pelo menos aguentar até que ela receba a prótese definitiva. Mas aí eu combinei com ela assim, dona Lucimar, a gente vai entregar para a senhora, se a senhora subir no palco lá e contar a sua história, tá bom? E aí eu fui lá na organizadora do evento, um evento de saúde, que era a Health Techs ali, e aí a coordenadora falou assim, vou tentar um horáriozinho aqui e você sobe com ela lá. Mas você imprimiu agora? Você foi a única startup que resolveu o problema durante o evento. Né? E uma coisa também que a gente percebeu, Cláudio, na época, lembra que ela estava preocupada que ia acabar a pandemia e ia ter que tirar a máscara. Isso. E aí a gente percebeu que dentro se beneficiou com a máscara da pandemia. Então eles tiveram acesso, só que respaldo. Começou a tirar a máscara, eles estavam meio que desesperados. E a gente falou, nossa, olha como o papel da máscara mudou o comportamento das pessoas. Então, assim, aquela pessoa que não conseguia sair de casa com a máscara, ela conseguia falar, se expor mais. E aí ela topou subir no palco com a gente, fui lá. Ela falou assim, você foi a única startup que resolveu o problema durante o evento, então você vai ter 1 hora lá para falar. Aí a gente subiu no palco. Que legal. E aí a gente apresentou o caso, apresentou a Xocad. Aí começamos a falar do impacto do dentulismo na saúde, da periodontite, um monte. Já abriu a saúde começa pela boca, gente, entendeu? Então eu aprendi isso. E aí foi lá um sucesso. E quem tava lá foi, tipo, diretor da Fiocruz. Fiocruz chamou a gente. Tava o Sebrae. Um acordo de cooperação. E você vê como as coisas vão acontecendo. Porque o Sebrae que chamou a gente, porque quando o Guilherme do Sebrae... Guilherme, um abraço para você do Sebrae de Barretos. A gente estava
questionando lá, porque aí você quer resolver problema, né? Mas você tá no meio da saúde, o odonto não tem voz aqui. É isso. E o odonto não tem voz isso que eu ia falar. dentro da saúde, e a gente encontra muito isso nas prefeituras também, porque muito secretário de saúde é um médico, e aí delega o odonto, enfim. Mas aí ele falou, por que a gente não cria um hub de odonto? Então fazer as odontotecs. Essa foi a minha ideia. Falou, vamos fazer os odontotecs. Aí o Guilherme era de Barretos, ele falou, eu acho que tem uma empresa lá de odonto que gosta de inovação. Aí o Guilherme foi embora com essa missão lá do Rio de Janeiro, ligou pra gente e falou assim, eu acho que eu vou fazer o hub de odontotec aqui no Hospital do Amor. Porque esse Sebrae de inovação, ele é junto com o Hospital do Amor. O Hospital do Amor, por conta de vários pacientes que tem câncer bucal, e aí faz essa questão também muito importante das próteses lá. Aí ele falou, então acho que casa bem. Então foram lá 10 startups junto com a Gnatos para a gente rodar o Odontotex, que é uma coisa que pode rodar muito bem com o Fab Lab, do meu ponto de vista. Ninguém está fazendo isso ainda. Aí dentro ele vai fazer isso no momento certo, mas vocês imaginam um hub de inovação de Odontotex, prototipando junto com o Fab Lab, com dentistas inovadores, prototipando negócios, empreendedorismo. Você cria um cluster de inovação na dúvida. Bom, e aí a gente tinha que cumprir todo um papel lá, várias tarefas do Sebrae, MVP, Canvas, e nesse criar um planinho tempo, de negócio. A gente tava fazendo POC de Botucatu acontecendo. Então a gente não teve muito tempo de fazer a lição de casa do Sebrae. De documentar, né? Documentar, não sei o quê. Aí no dia final lá da seleção, aí tava lá o Cristiano Alexandre da Gnatos, e aí a gente foi bem sincero com eles. Falou assim, olha, a gente não fez essas lições de casas aqui, a gente só cumpriu o básico, porque a gente estava fazendo acontecer, que foi um POC na prefeitura, então a gente provavelmente ia fechar um contrato com eles, e a gente entregou, mostrou a foto da paciente e tal. Aí ele falou, então tá bom. Não falaram na hora que ia investir na gente, né? Não falou que na hora que ia investir na gente. Fizeram suspense. A gente falou, deixa pra lá. Vamos voltar pra casa. Aí isso daí foi de novembro, que a gente foi no Batalha das Startups. Em janeiro teve o CIOSP, talvez. Não, aquele CIOSP acho que foi atrasado. Foi o outro, foi de outubro. Isso, né? Teve um CIOSP cancelado que foi em dezembro, acho que foi. E depois, logo na sequência, teve um em janeiro. E aí a gente ficou sabendo com eles lá, a gente gostou de vocês lá no CIOSP, a gente gostou de vocês e tal. Vamos investir e tal. Eu falei, não acredito. A gente não fez nem a lição de casa lá. Não, mas aí depois que a gente ficou sabendo que eles falaram, não, vocês foram o único que fizeram acontecer. Então, eu acho que tem muita ideia, muita fumaça. Teve uma ideia, faz. Execução menos, Executa. Né? Faz isso. Né? Então, é isso que fez a diferença pra gente. A gente é muito grato a Gnatos. Que bacana. Que investiu na gente, deu músculo para a gente criar. Então, não só músculo de recurso financeiro para viabilizar. Sim. Potencializar o que a gente já tinha entregue. A gente já tinha entregue aquela prótese, a gente estava feliz, e aí potencializar. Esse é um ponto, mas também ela abre portas, porque ela é uma empresa de renome na odontologia. Smart Money. Então, ela é uma empresa que nos deu músculos e abre muita porta para a gente até hoje. Legal. Então, essa composição, esse brand, é muito bom para aí dentro e para ela também. Trouxe uma visibilidade para aí dentro e também para ela também. Faz com que vocês, né, nesse entrosamento, possam atingir um número aí de dentistas. E esse trabalho, até aproveitando o gancho, porque assim, né, Fernando, até fico muito feliz, conheci o Anderson na Offner, batendo um papo com ele, né? A gente foi lá que você apresentou o Fernando. Eu estava lembrando ele hoje, eu falei lá no Ibirapuera. Exatamente, foi quando fizemos. Aí será que foi depois do POC, antes da Gnatos? Eu nem lembro disso. Na verdade foi antes, pelo seguinte. A minha palavra conexão está no meu DNA também, de fazer essas conexões. E com o Fernando, que é um grande irmão, um grande amigo, ele já tinha me falado sobre a ABEL, que é a Associação, né, de Dentistas Empreendedores. Quando eu o conheci, eu falei, putz, cara, eu sempre gostei, tive a oportunidade de trabalhar com scanner, com essa parte digital, e eu quis criar essa conexão. Eu falei, bom, esse é um assunto que precisa chegar para dentistas empreendedores.
E conversando com o Fernando, nos convidou para apresentar esse trabalho num dos os congressos, né, Fernando? Foi realizados pelo Fernando, e aí surgiu essa grande amizade que agora cada vez mais percebo que há um profissionalismo. A gente fez até uma impressão lá, uma coroa, né? Mostrar para o pessoal uma coroa. E assim, eu acho que isso é valioso a gente colocar para a nossa audiência. A gente sabia e sempre teve essa conotação, tudo muito bonito, mundo digital, tudo muito legal. Só que ele chegou de uma forma errônea no Brasil. Sim. Por quê? Isso eu faço questão, e vocês, acho que agora com essa visão de trazer a dentadura digital para um público classe C e D, acho que casa perfeitamente com o intuito inicial da formação do CAD/CAM, que era o seguinte: você tem uma máquina, um maquinário todo moderno que vai trazer velocidade, né? Vai trazer com que haja cada vez mais, você vai produzir mais com menos. Só que chegou a ideia errada no Brasil, porque quem comprava os equipamentos aqui tinha que investir encarecia mais o produto final. Então, quer dizer, uma coroa ou, quem sabe, né, uma prótese ia ficar muito... só porque é feito no CAD/CAM. A percepção que eu tive, foi assim... Então, eu gostaria que você falasse, Cláudio, quando eu comecei em 2017... a percepção que eu tive foi que o viés comercial ele veio muito agressivo. Sim. E ele não veio com um equilíbrio necessário, que é o quê? Você pode vir com um viés comercial agressivo, mas você também tem que trazer o quê? O conhecimento, capacitação, treinamento. Então, assim, eram as empresas que vendiam o fluxo digital, entregava lá no endereço, aí o dentista virava ou o laboratório de prótese virava e falava: o que eu faço com isso? Exato. Que foi o que aconteceu com o meu irmão. Chamou ele lá, você faz e foi por isso que eu parei na odontologia digital. E por isso que eu caí de paraquedas na odontologia digital. Foi por esse motivo. Então essa análise, a gente traz essa análise com a gente, porque depois disso eu comecei a verificar que os custos realmente eram muito altos. Mas eu tinha a certeza que num período muito curto de tempo esses preços iriam cair. Perfeito. Não só iriam cair, mas como a tecnologia iria avançar. Ótimo. Então, dentro do Fab Lab, que foi um ambiente muito rico para a gente nessa questão de pesquisa e conhecimento, a gente entendeu que o caminho da odontologia digital que nós deveríamos tomar para a gente sair na frente era a gente só nos dedicar à manufatura aditiva. Perfeito. Por quê? Porque o primeiro dente fresado, ele foi feito numa fresadora automotiva, certo? Da onde eu venho, da indústria automotiva. Então, o que você pega? Perfeito. Você pega a história da indústria automotiva. Então, tem lá, década de 70, CNC, década de 80, CNC, e aí, no final da década de 80, eles migraram para manufatura aditiva. A odontologia fatalmente vai passar por isso. E é isso que nós estamos vendo, um avanço das resinas. As resinas estão avançando cada vez mais, tá? Na China já se tem a resina de zircônia. Você faz a impressão e bota ali no forno. Tendência é essa hoje, né? Porque sim, fresadora tem agora, acabaram... custo ambiental. Você pega aquela bolacha, quanto material você desperdiça? Então, lá que sobra para o meio ambiente. Né? Lá na Mercedes, BMW, grandes indústrias automobilísticas, eles perceberam isso já na década de 80. Falaram assim, eu vou ficar usinando, perdendo material, eu vou imprimir. Então, eu lembro que a primeira impressora 3D que eu tive contato foi em 1996, 97. A gente já tinha impressora 3D na indústria automotiva. E hoje a gente está do lado da Embraer em Botucatu, que está chegando a 10% do avião feito em impressão 3D. Olha isso, que legal, então, assim, né? Que avanço. Não? Que avanço. Se a gente está usando na aeronave impressão 3D, por que a gente não pode usar na saúde? Quer dizer, tem muito avanço acontecendo nisso daí. Que bacana. A impressora 3D, manufatura aditiva, os processos de manufatura aditiva vão avançar muito. Agora na Ucrânia a gente teve uma escola que foi impressa, né, em concreto, né? A escola inteira foi reconstruída em 48 horas. Meu Deus. Com impressão 3D. Impressora de carne. Impressora de carne. Sim, então, sim. A manufatura é porque você não desperdiça material. Então, isso é uma tecnologia para reduzir custo. Então, como é que a gente consegue aqui gota a gota de resina calculada? Perfeito. Perfeito para cada paciente.
com um custo muito preciso. Então você consegue, com tecnologia, reduzir e dar acesso. Tá? Conta como é que está o avanço de vocês, onde vocês já estão atendendo, os números, quantas já foram feitas, os avanços. A gente já passou de 1.000 próteses entregas no SUS. Tá? Perfeito. Esse é um resultado que a gente foi levar há 20 dias lá para Brasília. Primeira vez que a gente foi para Brasília, a gente foi apresentar um projeto. Aí, olha, existe isso. Tá bom, tá legal, bacana. Passa depois. Aí voltamos agora, ó. Com prótese entregue, ó, tá aqui. A gente veio e demonstrou. A gente entregou na aldeia indígena. Tá funcionando. A gente entregou aqui. A gente fez isso. O fluxo digital é esse. Nossa, já olharam a gente com outros olhos. Né? Então, quando o pessoal fala, nossa, funciona, a gente já está até deixando de falar que é impressão 3D, porque isso não importa para o usuário, para o dentista. O que é a grande vantagem hoje que a gente percebeu, que é a moldagem digital, o protocolo clínico digital que reduz X horas cadeira. Então, de 6 consultas passa para 3, 4 consultas. Para o dentista particular, quanto que custa isso na ponta no final do mês ali. Então, no SUS não se faz muita conta de hora cadeira, mas no particular deve-se fazer. Sim, tem que se fazer. Aquela cadeira ociosa, quanto está custando, a água, a luz, todo custo variável ou não. Então é uma questão importante a gente ter na ponta do lápis. Porque se você estiver bem enxuto, você consegue ser mais produtivo, você consegue ter mais lucro, mais resultado. E é isso que a gente está fazendo. Claro, tem desafios, tem problema. Escalar não é fácil. Não. Tá? Então a gente tem muita gente que faz prótese dentária hoje, mas consegue fazer 1.000 em menos de um ano? Com padrão e qualidade. Com padrão e qualidade? Ótimo. Isso é importante. Então, processos de engenharia dentro da nossa fábrica para que a gente não corra o risco de ter falhas, de queimar a odontologia digital. O Cláudio falou do viés comercial muito forte lá atrás. A gente tem que ter muito cuidado para defender a odontologia digital também, né? De todos os processos. Então a gente joga no mesmo time da odontologia digital. Legal. E o último evento que a gente fez de credenciamento, que agora a gente está entrando no particular, né? O evento de credenciamento para os dentistas particulares, foi justamente isso. Trazer os melhores pensadores, os melhores professores, não só de digital, mas de analógico. A gente não quer inventar a roda, a gente quer, como o professor Abacato disse, em busca da retenção. Né? Então, esse é o nosso desafio. Isso. Em busca da retenção. Então, assim, é esse processo de ver quem está experiente, como é que foi essa transição do digital do analógico, todo mundo contribuindo para que você consiga fazer com que essa transformação do analógico para o digital não seja uma barreira. Tem que aproximar, o dentista tem que iniciar. Tem que ter um scanner para começar a fazer, ele dizer como moldar ali. Então o processo é uma curva de aprendizagem do digital, mas tem que iniciar. Tá? Então, dos planos aí, respondendo a pergunta, não saindo muito, nossos planos é ter a fábrica de dentadura, prótese parcial, total, para a gente atender o maior número possível na América Latina. E a gente se espelha muito no Invisalign, que começou. Invisalign foi pioneiro nessa questão de escanear e pôr os alinhadores, e eles lá atrás tinham pulverizado as produções dele, depois retomaram para garantir qualidade. Então a gente não vai cometer o erro deles. A gente falou, não, vai ser uma fábrica única, afinal só vai sair com qualidade. A gente distribui para todo o Brasil. Então, assim, a cidade mais longínqua aí que a gente atende é no interior do Maranhão, tá? A Najatuba, ela fica na Baixada do Maranhão. Então, eu recebo os arquivos de lá e faço toda a minha produção centralizada em Botucatu. Tá dando Sedex, super certo. 3 dias tá lá, mando ou por transportadora aérea, ou eu mando pelo próprio Sedex, que chega em 3 dias. Às vezes até de BlaBlaCar, né, Claudio? Nossa, às vezes a gente improvisa. Recorre aos improvisos. Mas chega lá, Claudio, tranquilo. A gente tá aqui com uma mesa. Então, assim, o que eu queria falar é: o digital não tem fronteiras. Esse era o nosso objetivo, por exemplo, com a Najatuba, interior do Maranhão. Não tem fronteiras. Ganhamos uma licitação lá, falando, nossa, Maranhão, vamos. Digital, sem preguiça. Sem preguiça. E já mandamos para a Colômbia, mandamos para o Peru, mandamos para um monte de outros lugares. Então, Claudio, aproveita aqui, mostra para a nossa audiência como é que é o fluxo. Né? Então, como é que o fluxo você tem 2 tipos de paciente, tá?
você tem o paciente que já possui prótese e o paciente que não possui prótese, tá? Okay. Eu vou explicar pelo paciente que não possui prótese. O que nós fazemos? A gente faz um escaneamento, tá? Da arcada do paciente, do rebordo, e aí a gente desenha digitalmente uma placa base, tá? Normal. Mostra lá na câmera. A gente coloca aqui a gente coloca a cera, tá? A gente coloca a cera, que é como o Anderson fez a observação aí. A gente não quer mudar, né? O beabá ele tem que ser. Então, assim, uma moldagem aí bem feita, seja no analógico ou no digital, vai dar a retenção que é necessária, tá? Então, é isso que o Osmar Castro defende. Então, a gente tem essa etapa, e depois dessa etapa, né, a gente faz aí tem uma técnica que a gente mostra para o pessoal, que é para fazer o selamento periférico, para fazer a moldagem funcional. Aí você já faz tudo de uma vez só, tá? Então você já vai fazer a moldagem funcional, você já vai pegar aqui linha média, corredor, linha do sorriso, e aí a gente faz um escaneamento, de oclusão. A gente faz um escaneamento 360 graus das próteses, se for superior ou inferior. E a gente faz também um escaneamento de face, tá? Legal. Que é justamente pro rapaz que estiver lá projetando, ele é como se o paciente estivesse na frente dele e ele fazendo a prótese. Então ali a gente já consegue diminuir uma série de possíveis erros que possam acontecer. Depois disso, a gente entrega um protótipo, tá? Seria a prova dos dentes, mas a vantagem desse protótipo é que ele é funcional. O paciente, ele pode ir embora para casa com esse protótipo e ele pode ficar 1 semana, 2 semanas, o tempo que o dentista achar necessário para a reabilitação do paciente. Porque tem pacientes que ficaram, principalmente no setor público, 10, 20 anos sem nada na boca. Então a musculatura dele já está de uma forma que, perfeito, se você colocar uma prótese dentro da boca dele, ele vai achar que ele está com um caminhão dentro da boca dele. Esse aqui, o protótipo funcional, foi um avanço do digital. Sim. Tá? Então, assim, não existe isso no analógico. Então, foi uma inovação dentro do processo. Aí tem um paciente que o Cláudio fez em 3 etapas aí que ele pode contar. Esse eu conto para todos, que lógico que não é para todos os pacientes que a gente faz isso, mas para esse paciente a gente quis fazer. Era um paciente mais de 25 anos sem dentes, da roça, sabe, do interior e etc. E a vontade dele era ter uma prótese. E aí começamos o tratamento dele. E quando a gente faz a moldagem, a gente pede para ele repetir movimentos, né? Sorriso, bico, etc., para que a gente tenha ali mais fidedigno. Isso, o selamento dele perfeito. E eu pedi para ele sorrir, ele não conseguia sorrir. Aí a dentista me chamou de canto e falou assim: olha, ele não sabe sorrir, porque faz 25 anos que ele não sorri. Meu Deus do céu. Então, e aquilo me tocou. E aí eu peguei o paciente. No primeiro protótipo que eu coloquei na boca dele, ele não conseguiu. Parecia que ele tinha uma batata dentro da boca dele. E aí eu falei: pô, mas peraí, já que o protótipo está à minha disposição, o que eu vou fazer? Eu fiz um protótipo com uma DVO mais baixa. Coloquei na boca dele e mandei ele embora para casa. Ele não conseguia nem falar e nem comer. Quando ele voltou, ele já conseguia falar, mas ele não conseguia comer. O que eu fiz? Mandei ele de volta para casa. Ele ficou mais 1 semana. Quando ele voltou, ele já conseguia falar e comer. Aí o que eu fiz? Um outro protótipo com uma DVO maior. Entreguei para ele e mandei ele embora para casa. Ele voltou falando e comendo. Na outra, eu fiz um protótipo já com a altura dele. Coloquei na boca dele e mandei ele para casa. Na outra semana, ele voltou falando e comendo. Aí eu entreguei uma final.
Então, a odontologia digital te dá essas possibilidades de tratamento. E como eu te falei, né, o dentista ele é maker por natureza. Né? Hoje em dia, com essas ferramentas que tem, eu tenho certeza que tem muito dentista aí encontrando soluções ali, inventando soluções, além daquilo do que... Agradecendo pelas soluções que estão aparecendo, né? Exatamente. Não tinha a possibilidade de fazer um negócio desse. O protótipo funcional, que antigamente na lógica só existia a prova do dente e acabou. Ele nem poderia ir embora com isso. Agora que você tem uma resina biocompatível, ele pode ir embora. Então a gente fez uma academia na parte muscular dele, com o protótipo funcional. Então a gente foi etapa a etapa aumentando, então uma carga maior, e isso é fantástico. Como é que a gente ia descobrir se a gente não tivesse isso no campo de prova, que é o SUS, né? Que para a gente encontrar esses pacientes, que eu digo, para o campo de prova, deveria ter paciente de todo tipo. Nós temos uma miscigenação enorme de pacientes. A gente atende 4 aldeias indígenas. Tá? Na região de Bauru tem 4 aldeias indígenas que nós atendemos, nós fazemos prótese para essas aldeias. Eu tenho paciente do Nordeste, eu tenho paciente do interior, eu tenho tudo quanto é tipo de paciente. Então, a riqueza de miscigenação que a gente tem de informação vai nos ajudar muito, principalmente no que a gente tem para desenvolver aí pela frente. E aí validou a prova dos dentes, já vai para impressão final, tá? E aí, entrega da prótese. Essa tá com suportes, né? Tá com suporte para provar que é digital, né? A gente imprimiu primeiro a gengiva, depois a gente imprime os dentes, faz a colagem com a própria resina, né? E aí ela fica assim. Né? Olha, nós estamos fazendo um projeto em Ilhabela, tá? Nós vamos entregar 100 próteses em um mês. É um recorde. A gente está com mutirão lá. Inclusive estão lá hoje. Sábado vai ter mutirão. Semana que vem atendimento semana inteira. Que interessante. Até a próxima semana. A gente já finaliza esses pacientes. Vamos finalizar lá e recuperar esses pacientes. E tem as inúmeras possibilidades também, né, Claudio? Sim. PPR. Tem PPR provisória, PPR, né? Com estrutura metálica. Tem também as com pique, que são as metal free. Tem várias possibilidades, tá? Como eu disse, as resinas estão avançando. Nós, por exemplo, estamos testando as resinas semelhantes a pique. Né? Não tem aqui no Brasil, a gente importou essas resinas, estamos em período de teste, mas são resinas que realmente elas chegam nas mesmas propriedades do pique. Então a gente vai ter aí uma evolução muito grande quando essas resinas forem confirmadas, chegarem mesmo, a gente vai ter um avanço muito grande. Tem a resina de zircônia, que nem eu citei aqui, na China já tem até há muito tempo já. Eu já conheço essa resina já tem 2 anos. É que o preço dela está caindo, né? Quando prototipar coisa no Fab Lab, inovação de materiais. Essa semana na USP de São Carlos teve um evento sobre manufatura aditiva cerâmica. Olha isso. Tá? Então eles estão fazendo caneca, eles estão fazendo... Bom, se faz a caneca, você faz manufatura de metal também. Então tem o avanço de materiais, tem muito o que se fazer. Então, a gente está à disposição aí, indústrias de química que queiram apoiar aí dentro, entre em contato com a gente aí. Sempre em busca de apoio. Exatamente. E no mutirão lá da Ilhabela, lá, a gente fez uma força-tarefa, que eu também queria convidar toda a audiência aí, para quem quiser ser voluntário e aprender o protocolo clínico daí dentro, né, desse processo, ter contato com o scanner, escanear aí dentro. Não dá para escanear aí dentro. Aceitamos voluntários para pôr lá, fazer 8 pacientes na manhã, 8 pacientes à tarde. Vai ver como é que dá para escanear aí dentro. Você pega a mão do scanner, você pega a mão do scanner rapidinho, aí você acabou de se formar, quer entrar pro digital, seja voluntário com a iDenture, venha aprender o protocolo clínico de prótese total digital e se for com bom desempenho a gente contrata, porque a gente vai contratar muito dentista, viu, gente? Vem para a iDenture aí que com certeza você vai aprender muito, não só, e vai ter um prazer incrível de ter contato restabelecendo saúde e sorriso, que é o que o Cláudio contou. Imagina ficar 20 anos sem sorrir. Não é sobre fazer prótese. Não é. É algo muito maior. É muito maior, né? Você vai se emocionar com certeza, porque todo dia que eu vou acompanhar a entrega eu me emociono. Eu fico lá vendo lá a turma que
E assim, resolve o problema da família, gente. Exatamente. Porque assim, às vezes um idoso que não sai com depressão, um rapaz aí que perdeu os dentes, está saindo das drogas, não consegue um emprego, você muda a vida da família. Então assim, é um impacto muito forte, né? Então você também, dentista que está aí na sua clínica, aí no sufoco, tira um dia, uma sexta-feira, vem fazer um escaneamento com a gente no mutirão. Vamos juntar aí a turma do bem. Vamos prototipar o implante no SUS, que eu estou conversando já para a gente avançar nessa questão. Então, fizemos POCs em várias cidades. Eu acho que São Paulo tem um caso assim, absurdo de edêntulos aqui, né? A gente não consegue nem contar. Pelas cidades que a gente está andando por aí, a gente sempre acha 10% da população precisa de prótese. Ponto. Esse é o ponto. Isso sem a população está envelhecendo. 10% da população precisa de prótese. 5% não pode pagar. Então você põe esses números em São Paulo. Essa é a real. É a proporção. Essa é a real. E grandes cidades, ela recebe as cidades pequenas da região. Né? Então a gente estava conversando em Rio Preto esses dias. Rio Preto você tem população tanto, mas o número de prótese é 20%. Porque todas as cidades da região procuram Rio Preto para fazer prótese. Então a gente está num estudo lá para prototipar a questão da PPR digital também. A gente está avançando bastante nesses estudos da PPR digital. Nós vamos ofertar em várias cidades agora, que tem recurso federal, né? O Brasil Sorridente dá recurso para fazer a prótese. Muitas cidades não sabem desse recurso, então a gente acaba sendo um consultor dessas cidades. Quando a gente vai vender aí dentro da prefeitura, a gente tem uma equipe agora comercial específica para prefeituras. Então aí, se você tem um gestor público, aí o coordenador de saúde bucal, ou um dentista que está envolvido com a política, que quer ajudar a sua cidade, procure aí dentro, lá, procure a gente no site, que a gente consegue já encaminhar específico para o setor público, para que a gente consiga ajudar a cidade a pegar o recurso do Ministério da Saúde e entrar com o digital. Nesse tratamento. Exatamente. Então, quando você entra com o digital, a gente fala muito do custo da efetividade. Então, na clínica particular, a gente tem a questão da hora cadeira. E no SUS, que você demora 6, 7 meses para entregar uma prótese. Então, peraí. Então, quanto custa você ser mais rápido? Quanto custa você em um mês entregar 100 próteses? Sensacional. Né? Não fica doente, não vai desafogar a fila de o cara tá comendo, não vai ficar, enfim, arruma emprego, a economia gira. Então existe custo da efetividade, existe custo de hora cadeira. Tem cidades que não tem cadeira suficiente, não tem ambulatório. A gente está assumindo, a gente ajuda eles a montar esse planejamento, esse memorial descritivo para que se compre digital e a gente assuma o paciente. Então, tem como a gente compor muita coisa com digital, tá, gente? É isso aí. Joaninha, eu não falei que esse episódio ia ser especial? Aí, ó. Muito Cláudio, bom. Anderson, eu fico muito feliz de vocês estarem aqui, poder compartilhar essa inovação que vocês estão trazendo, né? A gente está num evento aqui de tecnologia, de inovação, o pessoal falando muito de reabilitação, de implante, mas o básico bem feito resolve muito problema e o Brasil precisa disso. Muito. Eu, Ricardo, fico feliz de fazer parte do time aí dentro. Eu ingressei recentemente aí e estou muito empolgado, com tesão mesmo da gente resolver esse problema que o Brasil tem. Agradeço a confiança social, de vocês pelo convite. Fernando? Com certeza. Acho que Anderson, dá para ver em vocês assim que tá bem na veia essa vontade de contribuir para que todos tenham acesso, resgate a autoestima, volte a ter trabalho, relacionamento afetivo, porque isso realmente é uma dignidade, mais do que uma prótese. É um legado, né? É um legado que vocês estão proporcionando novamente para quem nunca teve um acesso. E mas assim, rogo a Deus que muitas empresas, tá, que estejam nos ouvindo, eu tenho certeza que a amplitude desse Implantcast vai fazer rodar com que muito algumas lugar. Empresas venham a dar apoio à Identry, visando, tá, de uma forma inovadora como essa digital, trazer através de impulsionamento, né, de investimentos nessa empresa, para que vocês possam fazer esse trabalho e chegar num valor bastante, né, acessível, para que muitos dentistas, muitas da população possam ter acesso a essa reabilitação. Não, tamo junto, vamos juntos isso daí. O cara tá logo você tá com a gente também. Que bacana. Estamos todos no mesmo barco. A Identry, ela começou com um propósito, né?
E esse propósito é o que nos move, é o que nos alimenta a cada entrega, a cada visita que eu faço pessoalmente, ela me alimenta cada vez mais, de eu continuar trilhando esse caminho. E assim, o futuro, ele está aí, as portas estão abertas. Esse é o caminho da gente democratizar, né? Esse é o nosso papel aqui, o propósito da Identure é democratizar a odontologia digital, desmistificar o trauma do viés comercial agressivo, né? Dos custos altos e etc. Mostrar que dá para fazer, dá para atender, a tecnologia está aí para isso, para ajudar, para democratizar, para tornar acessível a todos, né? E a gente transformar aí um futuro melhor. A odontologia do Brasil, ela é a melhor e ela tem que fazer jus a isso. Sim. Ela é a melhor do mundo. E a gente tem que ter os melhores pacientes também, né? Isso usando mesmo. Aí dentro. Isso mesmo. Nós não temos bola de cristal, porém, um passarinho já nos avisou, né? Muito, assim, de uma forma positiva, que a empresa Conexão está vislumbrando essa parceria, né, porque em muitos casos onde não teremos retenção, né, da prótese em si, vai necessitar da colocação de alguns implantes, né? E eu tenho certeza, vai sair não é coisa que eu boa. acho, vai sair coisa boa. Nossa, porque o Dr. Rodolfo, uma pessoa visionária, que tem assim, e tem dentro dele também um coração que não cabe dentro dele. Tá? E ele participa, isso é uma coisa assim que ele não revela, mas se soubesse a quantidade de entidades, tá, filantrópicas que ele ajuda mensalmente, de bom grado, e o faz com muito amor. E eu tenho certeza que o trabalho de vocês aqui dentro da Identure, que é sensacional, quando chegar nas mãos dele e ele puder contribuir, tenha certeza que o positivo não vai medir esforço. Não vai medir esforço. Não, perfeito. Gente, www.aidenture.com.br, no Instagram Identure_BR. Legal. Bacana. Cláudio Furlan, o Anderson. Exatamente. Muito obrigado a todos aí. Que bacana. Sigam a gente nas redes sociais. Dentista que quer ser voluntário, se credenciar, fazer parte do time. Pode ver que estamos precisando de mentes. Tem algum telefone de contato que possa ser dado? Pelo Instagram, manda mensagem pelo Instagram. No site tem tudo. No site também tem contato lá. Maravilha. E vamos em frente. Gente, obrigado, gente. Obrigado. Finalizamos aqui mais um bate-papo sensacional com o time da Identure aí, que um episódio para mim especial, né, que a gente vai replicar aí para muita gente conhecer o trabalho da Identure. E reforço o convite, vem conhecer a Identure, vem fazer parte, vem aprender, vem se tornar digital e tentar devolver o sorriso para o brasileiro. Daqui a pouco a gente está de volta aqui diretamente do IN 2024 com mais convidados. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, um abraço. Tchau.